Frei José de Santa Rita Durão nasceu em 1722, na cidade de Mariana, Minas Gerais, em uma família de ascendência portuguesa. Ele ingressou na vida religiosa desde jovem e foi educado nas principais instituições da época. Posteriormente, foi estudar em Portugal, onde se doutorou em teologia na Universidade de Coimbra. Essa universidade foi, por séculos, um importante centro de formação para a elite colonial europeia, e Durão absorveu ali os ideais religiosos e literários que influenciaram profundamente sua produção. Ele pertenceu à Ordem dos Oratorianos, uma ordem religiosa dedicada à pregação e ao ensino. A maior parte de sua vida foi dedicada ao sacerdócio, mas foi também um estudioso da história, da teologia e das letras. Como escritor, Frei José de Santa Rita Durão é mais lembrado por seu épico Caramuru, um poema que narra a história de Diogo Álvares Correia, um dos primeiros portugueses a entrar em contato com os indígenas tupinambás. Durão viveu em uma época de profundas transformações no Brasil e em Portugal. Com o aumento da colonização, a expansão do comércio e as tensões sociais decorrentes do encontro entre europeus, africanos e indígenas. Caramuru reflete esse contexto de descobertas, colonização e principalmente do encontro de culturas que formaria a sociedade brasileira. Durão também foi um defensor dos povos indígenas, apesar da visão idealizada que sua obra reflete. Ele criticou a violência e os abusos praticados contra os nativos, mostrando sensibilidade ao sofrimento dessas populações frente à colonização europeia. No entanto, ele via a assimilação dos indígenas à cultura europeia como uma solução para a convivência pacífica, refletindo os valores e crenças do iluminismo da época. Frei José de Santa Rita Durão faleceu em 1784, em Lisboa, após dedicar sua vida ao sacerdócio, à docência e à escrita. Sua obra Caramuru é uma das primeiras tentativas de criar uma identidade literária para o Brasil, utilizando a história e a natureza locais como matéria-prima para a construção de um épico nacional. Resumo da obra Caramuru. Caramuru é um poema épico escrito por Frei José de Santa Rita Durão, publicado em 1781. A obra tem como personagem central Diogo Álvares Correia, um português que naufraga na costa brasileira, mais especificamente na região da Bahia, no início do século XVI. Após o naufrágio, Diogo é resgatado pelos índios tupinambás, que ficam maravilhados com a tecnologia europeia, especialmente com as armas de fogo que ele possui. Por causa disso, os índios o chamam de Caramuru, que significa Homem do Fogo ou Dragão do Mar, fazendo alusão ao poder que ele exibe com suas armas. Diogo, então, começa a viver entre os tupinambás, aprendendo seus costumes e estabelecendo uma convivência harmoniosa com eles. Ele se apaixona por Paraguaçu, a filha do cacique Tapararica, com quem se casa. Paraguaçu, posteriormente, acompanha Diogo a Portugal, onde é batizada e renomeada como Catarina do Brasil. A obra também aborda o trágico destino de Moema, outra índia que se apaixona por Diogo, mas que não tem seu amor correspondido. Quando Diogo e Paraguaçu partem para Portugal, Moema tenta seguir o navio a nado, mas acaba se afogando, simbolizando o amor não correspondido e a incapacidade de lidar com a perda. O poema é dividido em 10 cantos e mistura acontecimentos históricos com elementos mitológicos e fantásticos. Frei José de Santa Rita Durão busca com essa obra não apenas narrar os feitos de um dos primeiros europeus a viverem entre os indígenas, mas também exaltar a riqueza natural e cultural do Brasil, ao mesmo tempo em que apresenta os indígenas como seres nobres, mas que precisam ser guiados pela civilização europeia. Análise crítica da obra. Caramuru é uma obra que é profundamente influenciada pelo movimento literário que é conhecido como arcadismo. Esse movimento buscava um retorno aos valores clássicos e de simplicidade, harmonia e exaltação da natureza. O poema de Durão segue essa tradição, e ele destaca a beleza e a pureza da natureza brasileira, ao mesmo tempo que idealiza os povos indígenas. Essa característica é marcante do arcadismo é o uso da natureza como um refúgio idealizado e o afastamento dos excessos do barroco. Em Caramuru, isso é evidente na forma como o Brasil é descrito, já que ele retrata uma terra mais paradisíaca, onde os indígenas vivem de forma simples e em harmonia com o meio ambiente. No entanto, essa visão é bastante eurocêntrica, já que Durão retrata os indígenas como seres inocentes e que precisam da orientação mais civilizada do homem branco europeu. A obra também segue a tradição dos poemas épicos, como a Eneida, de Virgílio, e os Lusíadas, de Luís de Camões. Durão utiliza a estrutura clássica do poema épico, com versos decassílabos e uma linguagem formal e solene. Diogo Álvares Correia
é retratado como um herói civilizador, que, ao contrário dos grandes conquistadores militares, conquista os indígenas através da diplomacia, do amor e da aliança matrimonial. Karamuru reflete os valores da época, especialmente no que diz a respeito à visão da colonização como um processo positivo de civilização e catequese. A obra apresenta a união entre Diogo e Paraguaçu como um exemplo ideal de miscigenação e integração cultural. No entanto, para os críticos contemporâneos, essa visão pode ser vista como paternalista, pois subestima a cultura indígena, colocando-a em uma posição subalterna à cultura europeia. Análise crítica dos personagens. Diogo Álvares, o Karamuru, protagonista que naufraga na Bahia e se torna um herói civilizador. Ele estabelece laços com os indígenas, simbolizando a figura do colonizador benevolente, mas também carrega uma visão eurocêntrica da civilização. Paraguaçu, filha do cacique Itapararica e esposa do Diogo. Ela representa a união entre as culturas, passando por um processo de transformação ao adotar a cultura europeia, mas simboliza a perda da identidade indígena. Moema, jovem tupinambá que ama Diogo, mas tem seu amor não correspondido. Sua morte trágica ao tentar segui-lo simboliza a resistência indígena e a tragédia diante da colonização. Isabelle, personagem que representa a mulher europeia e a cultura cristã, servindo como contraponto à figura de Paraguaçu e destacando a dualidade dos papéis femininos na sociedade colonial. Heitor, amigo e aliado do Diogo, representa a camaradagem entre os colonizadores. Seu papel é secundário, mas enfatiza a experiência coletiva dos europeus no Novo Mundo. Itaparica, cacique e pai de Paraguaçu, simboliza a liderança indígena pragmática que busca alianças com os europeus para garantir a sobrevivência de seu povo. Marco Nanini, embora não seja um personagem da obra original, o nome pode referir-se a uma adaptação ou interpretação moderna da história, indicando a influência duradoura de Karamuru na cultura popular. Dom Vasco de Ataide, figura de autoridade colonial que representa o governante europeu. Sua presença traz a realidade da colonização, refletindo sobre as dinâmicas de poder entre europeus e indígenas. Paralelo entre a sociedade retratada na obra e a atual. Encontro de culturas. Karamuru retrata o encontro entre europeus e indígenas no Brasil colonial, com o personagem Diogo Álvares Correia. O Karamuru como mediador. Na atualidade, ainda lidamos com os efeitos do colonialismo, especialmente no que se refere às interações culturais e à preservação das identidades indígenas e afrodescendentes. Idealização da miscigenação. A obra idealiza a miscigenação entre Diogo e Paraguaçu, promovendo a união entre culturas como algo positivo. Hoje, embora o Brasil se orgulhe da miscigenação, o racismo estrutural persiste e as desigualdades raciais continuam afetando indígenas e afrodescendentes. Natureza e exploração de recursos. Karamuru exalta a natureza brasileira como um paraíso selvagem à disposição dos colonizadores. Atualmente enfrentamos graves problemas ambientais como desmatamento e há um esforço crescente para proteger o meio ambiente e os direitos dos povos indígenas. Assimilação cultural. Paraguaçu, a Índia que adota a cultura europeia, simboliza a assimilação cultural na obra, vista como algo positivo na época. Na sociedade moderna, há um debate sobre a preservação das culturas indígenas, em vez de forçar a sua assimilação à cultura dominante. Papel feminino. As personagens femininas, como Paraguaçu e Moema, têm papéis importantes, mas refletem estereótipos coloniais de submissão ou sacrifício. Hoje, a maior valorização das mulheres indígenas que buscam contar suas próprias histórias e lutar por seus direitos. Colonialismo e globalização. O poema reflete a visão eurocêntrica da colonização como um processo de civilização. Na atualidade, enfrentamos os legados do colonialismo em um mundo globalizado, com maior valorização da diversidade cultural e dos direitos dos povos originários. Curiosidades sobre a obra Karamuru. É uma obra essencial para o estudo da literatura brasileira arcadista. Em 1829, recebeu uma tradução para o francês e teve sua obra lançada em Paris. Karamuru, palavra tupi que significa moreia, que é um peixe nativo e muito conhecido pelos tupinambá. Diogo Álvares Real, o personagem Karamuru, é baseado em uma figura histórica real, Diogo Álvares Correia,
que mediou o contato entre portugueses e tupinambás no século XVI. Primeira epopeia nacional. Caramuru é considerada a primeira epopeia da literatura brasileira, enfatizando o encontro entre indígenas e colonizadores e inspirada por obras como Os Lusíadas. Influência do arcadismo. A obra é marcada pelo estilo do arcadismo, que exalta a simplicidade da vida em contato com a natureza, além de descrever detalhadamente a fauna e flora brasileira. Manuscritos destruídos. Frei Durão relutou em publicar a obra e teria destruído manuscritos de outras produções antes de decidir publicar Caramuru. Visão eurocêntrica. A narrativa reflete uma visão paternalista, onde os indígenas são apresentados como nobres selvagens que precisam da civilização europeia. Elementos mitológicos. A obra contém referência à mitologia greco-romana, conectando a história do Brasil a grandes epopeias e reforçando sua grandeza. Importância das mulheres. As personagens femininas como Paraguaçu e Moema são fundamentais na narrativa, refletindo as realidades e desafios enfrentados pelas mulheres indígenas durante a colonização. Legado cultural. A história de Caramuru influenciou gerações de escritores brasileiros, especialmente no romantismo, que buscou construir uma identidade nacional a partir da miscigenação cultural. Obrigado pela sua atenção.